Olá, galerinha dos terceiros anos, vamos lá para mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos, sou a professora Alexandra e iremos desenvolver hoje a aula de ciências. Vamos falar de algo bacana, nós, seres humanos e as fases da vida do ser humano. Então a nossa aula hoje, eu trouxe uma imagem que vocês podem observar aí, olha o bebezinho, olha lá a criança, olha o adolescente, o jovem, o adulto, o vovô, tá? Então nós vamos falar disso na nossa aula de ciências de hoje, ok? Então, fases da vida do ser humano. Nós vamos pegar hoje, galera, e dividir nas principais fases, são 4, ok? Assim como os outros animais, os seres humanos, eles crescem e se desenvolvem. Com o passar do tempo, as pessoas vão mudando, certo? Então podemos dividir em 4 fases principais, que é a infância, a juventude, a idade adulta e a velhice. E cada fase da nossa vida nós devemos louvar e agradecer a Deus por Ele ter nos proporcionado mais um dia em nossas vidas, ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar falando da infância? Que fase maravilhosa, né? A infância tem início no nascimento, no nosso nascimento, que vai aproximadamente até os 11 anos de idade. Quando bebês, os seres humanos precisam de muito cuidado, né? A gente não nasce falando, correndo, escrevendo, lendo. Tudo é uma fasezinha que a gente precisa do papai, da mamãe ou de algum responsável por nós, né? É a fase em que precisa de alguém que nos alimente, precisa de alguém que nos dê banho, troque nossa roupinha, coloque para dormir na hora correta. Então é a fase em que mais a gente aprende. Não que as outras fases a gente não vai aprender também, mas é uma fase muito importante em que a gente vai aprender muita coisa, tá? É o período de muitas aprendizagens. Aprendemos a comer, não sabe, a gente erra a colher, a gente se lambuza toda, a gente acha muita graça do bebê, não é assim? Tá? Aprende a falar, começa com as falinhas todas atrapalhadas e depois aprende a falar. Então é um período que exige muita calma, paciência, né? Às vezes a gente olha para o bebê fazendo aquelas coisinhas, achando graça de umas coisas que muitas vezes para nós não tem muita graça, né? Mas é a fase de aprendizagem e passamos nós por isso também, tá, queridos? Então o andar, o ler, o escrever, ainda estamos desenvolvendo, né? A gente aprende muitas coisas na infância e vai aprimorando no decorrer da nossa vida, tá? Enfim, é quando descobrimos o mundo e a relação entre as pessoas. Aprendemos as regras também, os limites, o que podemos, o que não podemos fazer, né? Principalmente quando somos pequenininhos, a mamãe segura na nossa mão para atravessar a rua, olha, cuidado, atenção, aí já vem as nossas regras, os nossos limites, né? Então, todas essas fases, elas são fases de aprendizagem da nossa vida e nós devemos louvar e agradecer todos os dias pelas fases que Deus nos proporciona. Ok, queridos? Então vamos lá, vamos falar da juventude? Outra fase gostosa, muito bonita da nossa vida, né? Entre a adolescência, nessa fase ocorrem também muitas mudanças, gente. No corpo, mudanças físicas, né, onde vamos desenvolvendo também a nossa mente, o nosso comportamento. Antes a gente brincava à vontade, não, agora peraí, nós estamos na juventude, quando vamos à igreja temos que aprender a fazer silêncio, quando vamos para a sala de aula aprender a ouvir, né? Então assim, é uma fase de transição, lá da adolescência para a vida adulta. Nessa fase, os seres humanos são independentes, não precisa mais do papai, da mamãe para estar ali dando banho, escovando o dente, ensinando a caminhar, não precisamos, somos totalmente independentes, tá? Mas ainda necessitamos de cuidado, ouvir os conselhos da mamãe, né? Atenção, proteção dos adultos que convivem com nós, que muitas vezes os jovens pensam que sabem tudo. Eu já sei, mamãe. Não, é uma fase em que, em qualquer fase da nossa vida, mesmo na velhice, a gente está aprendendo, ok? Então, muito ouvido aos conselhos da mamãe, o que a mamãe falar, vamos dar atenção, porque a mamãe tem mais experiência também, certo?
Então vamos lá, mais uma imagenzinha que a Pro trouxe aqui para vocês da nossa vida adulta. Com o passar dos anos, os jovens vão se tornando adultos. E aí, gente, nessa fase da vida? É a fase que tem filhos, transmitem a eles suas experiências, mas nem por isso deixam de aprender. Olha o que a Pro falou lá no início. Na fase adulta, as responsabilidades nossas aumentam. Horário para acordar, horário para ir deitar, não deitar muito tarde para poder acordar cedo, enfim, é uma idade em que temos um trabalho, construímos nosso futuro, nossa família, o que queremos, já temos a nossa mente formalizada naquilo que a gente quer, tá? Então vocês viram que cada fase é uma fase bonita da nossa vida e que temos que aproveitar, tá? Eu trouxe uma imagem de pessoas trabalhando, que é bem essa fase adulta aí para vocês observar, certo? E, enfim, queridos, vamos falar da velhice, também chamada terceira ou melhor idade, tá? É a fase em que possuímos mais experiência. Olha a bagagem desde a infância, né? A velhice tem início lá por volta dos 60 anos, mais ou menos. Nessa fase, a pele também fica mais enrugada, os ossos tornam-se menos resistentes, a musculatura perde um pouquinho a sua rigidez. Embora aconteçam essas transformações, os idosos podem e devem continuar realizando atividade. Tá? Em qualquer fase da nossa vida, desde a infância até a velhice, ter uma vida saudável, praticar atividade física, se alimentar bem, seguir uma rotina de horários para se alimentar, não deixar de tomar muita água, tá? Para que nós chegamos à nossa velhice saudáveis, ok? E algo importante aqui que a Pro quer falar, é muito importante que eles sejam respeitados, ok? E amparados também, assim como os bebês. Faça a sua parte, valorize o convívio nas pessoas idosas. Você pode aprender muito com elas, com certeza, né, gente? Eu gostava muito de sentar com meu avô, que hoje eu não tenho mais. Não tenho mais vô, nem vó. Mas era uma fase muito gostosa, era uma fase em que eu sentava, ouvia as histórias e as histórias me fascinavam. Então as pessoas mais idosas têm muita experiência e nós devemos aprender muito com eles. E se o assunto que eles trouxer muitas vezes não tem muita importância para nós, vamos ouvir e respeitar, certo, galera? Então assim, ó, o que a Prof. Alexandra quer dessa nossa aula de hoje? Que a gente valorize cada fase da nossa vida, que a gente aprende a valorizar o dia, o sol que nasce todo dia, a possibilidade de acordar e poder seguir. Tá bom? Sabemos que as nossas aulas não são da maneira que a gente gostaria que fosse, mas elas estão acontecendo. Deus nos proporcionou a tecnologia para que mesmo em meio a uma pandemia a gente pudesse estar juntinho em casa, tá bom? Então vamos aproveitar tudo isso, tá, gente? Vamos aproveitar o que Deus nos proporciona, certo? E eu trouxe uma imagem aqui de uma família para vocês observar essa imagem, tá? E também, gente, lembrando a vocês que essa imagem está lá no nosso livrinho didático de ciências, lá na página 84, vocês vão ver bastante também sobre isso. Algumas turmas já viram, outras têm a possibilidade de ver agora, tá? Para enriquecer um pouquinho o conhecimento de vocês. Nessa imagem, nos pergunta que diferenças e semelhanças existem entre as pessoas nessa foto aqui da família, tá? Então a gente vê tudo aquilo que a Pro falou para vocês agora, tá? O sorriso é uma semelhança, né, gente? Vocês viram que essa família aqui tá feliz, tá? E eu espero que todos vocês na casa de vocês também estejam. Observam bem essas imagens, preste atenção na aula que a professora vai propor lá no grupo, ok? Nas atividades na escola, certo? Você se identifica com mais alguém dessa fotografia? Nós temos a nossa fase, né? A Pro tem a fase adulta, vocês têm essa fase mais jovem, tá? Mais saindo da infância já, né, queridos? E que vocês aproveitem isso com todo o amor e carinho, certo? Eu também quero deixar para vocês umas dicas bem bacanas para esse tempinho aí que estão por casa. Vou deixar aqui um link de um vídeo que fala sobre as fases da vida do ser humano, um vídeo curtinho, mas muito engraçado e bacana que vocês vão gostar muito, tá? Trouxe também, através do livro didático dos terceiros anos, trouxe também Malala, uma sugestão do livro aqui muito bacana. O livro conta a história real de Malala, uma adolescente que lutou pelos direitos das meninas frequentarem escolas lá no seu país, lá no Paquistão. Tá? Então quem tiver a oportunidade de ler o livro, joia!
Aquele que não tiver, não tem problema. A Pro trouxe também um filme que fala sobre as fases da vida do ser humano. Um filme, gente, eu gosto muito de assistir com meus filhos. Up, Altas Aventuras. Oh, mas esse filme é bom. Além de engraçado, divertido, tem muita aventura nele, viu? Esse filme narra a relação entre um menino de 8 anos e um idoso que era vendedor de balões, que mostra como que um aprende com o outro. E isso é a nossa vida, gente, tá? Aprendendo sempre, ok? Então eu quero deixar para vocês o meu abraço virtual bem forte, tá? E até a próxima aula.